Bom dia, pessoal! E aí, mais um momento, então, para o nosso programa Disseminação do Conhecimento, que está ligado ao propósito da nossa querida Mag Company. Somos uma instituição sem fins lucrativos que acredita que a vida é o maior projeto que podemos ter. Neste contexto, disponibilizar técnicas de conhecimento é a forma que podemos ajudar neste projeto de vida. E aí, hoje, então, aqui, ó, nós estamos com o nosso querido educador Vinícius. Cadê o Vinícius? Está aqui o Vinícius, está aí o Vinícius, olha Ó, ali, nosso educador e técnico de informática, né. é isso, Vinícius, muito bem lembrado, porque o nosso assunto vai ser a informática. E junto com isso, tá, nosso convidado de sempre também aqui, e voluntário, professor Luciano Dornelles, tá. E Estamos aí. hoje aí, ó, e hoje, tá, nós temos um assunto, como o Vinícius já trouxe, por isso ele fez questão de falar que é da área de informática, que é o assunto tecnologia da informação e comunicação, a nova fronteira humana com a IA. Isso é um assunto extremamente atual, onde a gente pretende, então, hoje debater o impacto real disso na informática. E quais serão as fronteiras disso, né, Vinícius? Como é esta novo uso da tecnologia da informação? Pois é, né, a gente estava conversando antes em off ali, né, a tecnologia da informação e a inteligência artificial meio que se misturam, né. Elas são quase que parte uma da outra, né. Inteligência artificial sempre sendo uma ferramenta no meio da informática, né, como em outros momentos a gente já falou, mas como o tema hoje é mais essa questão ver a interseção das 2, né, como é que é. E a gente vai Não, não, tentar explorar um pouco o desafio aí, o que que é esse cruzamento, essa fronteira que a gente sugeriu aí, né. isso é uma grande pergunta, né. Como é que pode, muitas vezes, né, e até nós estávamos brincando, como tu falou antes no começo, porque pessoas dizem: "Ah, mas a tecnologia da informação, ela faz parte da inteligência artificial, vai ser tão intrinsecamente ligadas". Na verdade são uma coisa só, né, porque a inteligência artificial é um programa. E se há um programa, faz parte de programas da tecnologia da informação, né, e da comunicação, ou seja, foi desenvolvido com essa lógica, né. Então esse avanço, então, na TI, é que nos permite essas novas fronteiras, tá, como a gente está colocando aí, em diversos setores, que é o que a gente vai falar ao longo do tempo, mas a própria tecnologia da informação, que é justamente usar a IA, né, para gerar programas, para gerar conteúdos de informática. Isto é uma coisa que eu acho complexa, porque a geração automática, conteúdo, a pergunta é que profundidade a gente vai ter, né? E isso vai causar impactos culturais bem grandes, né? Inclusive, era tu, Luciano, que estava comentando alguma coisa sobre isso, né? Há pouco, quando a gente estava falando, né? Eu perguntei qual seria o limite da disponibilidade de informação, né? Me recordo daquele caso dos códigos de ativação do Windows. Foi perguntado lá para uma inteligência artificial e ela disse: não, eu não posso fornecer esse tipo de informação. Mas daí a pessoa criou uma historinha, né, e tal, e teve acesso a vários códigos de ativação. Então, poxa, essa informação, será que pode estar assim tão disponível, né, para qualquer um que saiba perguntar corretamente, talvez seja a questão, né? É, Isso aí. Fala, talvez a Vini. habilidade seja em como fazer a pergunta, né, porque tem muita gente que chega na época do tu lembra há uns anos atrás o KD, Altavia, né, se tu pergunta tu tinha que ser muito específico no que tu ia perguntar, ou tu tinha que ir robotizando a tua pergunta. Hoje em dia tu já pode perguntar meio fluente o que que tu quer, mas tem essa contrarresposta, né, essa historinha aí da questão da ativação, né, tu viu, a É. pessoa soube como contornar a história para ludibriar, digamos assim, a inocência do Uhum. algoritmo que trouxe a resposta por um outro viés, né. Até já é uma das questões que a gente estava conversando aí, que a gente pesquisou, eu inclusive, que nem eu disse, vamos usar a IA para ver o que que ela vai usar na defesa dela dentro desse nosso cruzamento de informações aí.
é uma das questões que ele mesmo levantou ali, que questões éticas, né, que o professor também falou, e uma questão de cirurgia, ele vai te explicar como é que faz uma cirurgia, né, mas tu Sim. pode fazer, tem direito de fazer, essa informação poderia ser disponível, né. Esses tutoriais, né? Ah, estragou alguma coisa no meu carro. Ah, vou ver um tutorial no YouTube. É, Isso. Sabe que isto é importante, tá, eu gostei, Vinícius, a gente sempre quer dizer que uma das maiores, para mim, tá, o maior desafio que está sendo, e eu estou gostando que a gente está fazendo, tá, é nessa linha, nós não nos comprometemos, e isso tem que ficar com todo mundo, a a não usar a IA, tá. Então nossos programas, inclusive, a gente usa e faz pesquisa desde o primeiro. Por quê? Porque justamente o debate é este uso. O Vinícius, hoje a gente não fez integrado, o Vinícius fez uma pesquisa, eu fiz outra, e antes a gente estava debatendo, porque como a gente tem conhecimento, junto com o Luciano, a gente estava tentando ver o que estava certo, o que não estava, e realmente, esse negócio assim que ela traz, que é a integração da IA na TIC, assim, e agora indo para os desafios, que nem o Vinícius trouxe agora, um deles é a questão de ética e responsabilidade, tá? Para mim, bem colocado por vocês aqui, eu acho que a primeira de todas é admitir que usa. Isso é um ponto. Porque quando tu fala isso, tu já diz para o espectador assim, olha, talvez eu fale coisas que não são tão profundas. Primeira coisa. E para ela ter profundidade, tu tem que, na verdade, conhecer quem está falando. Tá? Então, quem Sim. vai ver nós lá na Mag Company vai entrar lá, que nós temos os nossos rostinhos lá, e vai ver, ah, não, esse é especialista nisso, esse é especialista naquilo, tem essa informação. E isso é importante, porque quando tu não diz, que é o que vocês estão falando da profundidade, eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho mais, quando tu não diz, tu tá dizendo que tu é o cara. E aí tu tá influenciando as pessoas numa coisa que pode não ser, ou tu só pegou aquele dado, que não há nenhum problema, tu só queria falar por cima daquilo ali, porque tu queria ir para tua área. Mas tu não pode dizer que aquilo ali é teu, porque senão vira tu tá dando uma verdade numa coisa que pode até não ser. e falando em profundidade do assunto, aí eu já vou dar um gancho para o professor Luciano, que tem aquele nosso antigo grupo de estudos lá, aquela coisa, até para te fazer a pergunta, tu tem que saber o quanto tu não sabe, né, ou o quanto tu sabe para pelo menos guiar a pergunta ou o caminho que tu tá querendo ir para te não se perder, né. Falou na questão dos desafios, né, questão da ética, já tem a questão das desigualdades, quem tem acesso, mas hoje em dia quem não tem acesso a um smartphone, né, isso é uma coisa que nivelou muito, né. Aí vai do interesse, vai da possibilidade da pessoa, né, tropeçar naquele assunto, digamos assim, e a questão da a produtividade, a eficiência, agilidade nas respostas, né, e eu falei antes, questão de como é que eram os buscadores antigamente, tu tinha que ser muito específico no que ia perguntar, hoje em dia tu já pode falar mais fluente e talvez até mais aberto, que nem a gente estava falando, deixar para depois o professor também falar a dica do filme de hoje, né, que a gente estava falando antes, que enquanto a gente conversava, eu comecei a pesquisar, eu botei o título do filme e me trouxe um tipo de informação lá no Google. Aí eu, não, mas eu quero saber personagem do filme. Aí ele já começou a me trazer outros detalhes do filme que eu não tinha em mãos, né? E o nome da nave, Discovery, como a gente entrou na dúvida Ah, ali, viu? era Eu mesmo. sabia. Ah, Discovery? Sério? Que É Discovery? Discovery, eu Pô, lembro. então ao vivo aqui eu retiro que eu falei em off lá que porque tem Star Trek, tem a Discovery, que é a Tem, última. tem, é um nome Ah, recorrente. Oi, isso já, aí, cara. e já aproveita aí a deixa do Vini, porque a gente tem que começar do seguinte ponto. Temos um problema com a referência correta. Poxa, aqui qualquer trabalho científico que a gente vai realizar é necessário uma pesquisa de revisão. E ao fazer isso, eu tenho que referenciar. Olha, eu pesquisei tais artigos, tais autores, tá aqui o endereço, tá aqui o nome correto, né? Eu tenho que colocar dentro das normas de. E aí a gente já começa com um problema. Bah, mas para que tem que fazer isso? Por que eu tenho que dizer que a referência é tal? As Sabe pessoas que têm dificuldade em dizer: olha, eu pesquisei sim. Eu não sabia, precisei pesquisar, e aí, com este artigo, eu aprendi. Parece que é uma coisa ruim. Não, pelo contrário. Olha, eu pesquisei, eu não sabia, encontrei o que eu queria com tal autor neste artigo,
né? Então, se você quiser, também não sabe, quiser melhorar o seu conhecimento, tá aqui a fonte, né? Então, estou explicando agora melhor porque eu tenho essa referência. O problema é exatamente eu querer explicar, olha, é assim. Ah, por que é assim? Ah, porque eu que descobri. As pessoas querem ser, Isso. E até né? o cara que descobriu vai ter que provar, ou no mínimo a experiência dele, seja testando uma escrita, seja pesquisando, vai acabar É, tendo que pesquisar. E isso, os 2 tocaram num ponto aí que a gente precisa parar, tá, e falar bastante, tá, dentro do nosso tempo aqui, que é, assim, ó, referência, o pessoal tem que se desmistificar. A primeira coisa, pode ser referência, pode dizer que foi no livrinho da Luluzinha, porque tem que deixar claro a profundidade. O que todo mundo quer esconder é a profundidade. E aí eu desmistifico, tudo bem ser raso, desde que tu diga: "Tô sendo raso, porque significa que tu quer aprender". A pior coisa é tu dizer: "Não, não, isso aqui é o estado da arte. Isso aqui tem uma profundidade absurda", e tu não referencia ninguém. E isso é o que tem, a gente também é uma coisa que a gente tem batido desde o ano passado aqui, que é a questão da fake news, porque daí vira fake news. Porque tu fala mentira, propaga uma coisa que não é com alta profundidade, tá? Então por isso que nós estamos usando e nós referenciamos aqui, dizendo: "Ó, usei a inteligência artificial, a gente fez um texto, a gente está debatendo ele em alguns momentos", tá? E aí com a nossa profundidade que entra a referência, que basta ir lá e ver os nossos perfis ali, lá na Mag Company tem o de cada um, lá tá as nossas referências, o que nós somos, o que não somos. De lá tu pode achar os nossos LinkedIns, as outras coisas e ir acompanhando pra, ah, não, realmente tem sentido. E isto é a diferença, tá? Esses dias eu estava num debate aí, e eu gostaria de ouvir vocês. Esta é a diferença do trabalho científico. Não basta, todo mundo acha que basta dizer assim, ó, ah, eu sei sobre buraco negro. Daí o cara leu meia dúzia de coisa, viu os videozinhos e fala sobre, porque é isso. Cara, ele pode tentar, mas se o trabalho dele, quando for visto por outros pares, o cara vai ver que não tem a profundidade. E isso, a profundidade é bibliografia. Então, se não quer usar bibliografia, aceita. Olha, pessoal, estou falando aqui, ó, eu estou chutando, estou dizendo, tá, mas para fazer um trabalho, e eu acho que isso tem que começar desde o ensino fundamental, né, dizer, olha, eu fiz baseado no meu coleguinha. Ah, legal, eu fiz baseado no meu pai. Eu fiz porque as pessoas têm que aceitar as suas referências, têm que saber de onde vem aquela informação. E isso vale para a internet, assim. Falando em referência, a própria pesquisa que eu fiz ali nesse chat foi, ele trouxe referências de livro, trouxe referências de artigo, até de repente eu vou botar depois na descrição do vídeo para o pessoal que assistir quiser buscar as referências, né? A própria ferramenta apresentou as referências dela, né? Para ter a questão da veracidade, do fundamento, né? E aquilo que a gente estava falando a respeito de como pesquisar, né? A questão do viés do algoritmo, né? O jeito que eu perguntei, eu usei a mesma ferramenta que o Garcês, mas nós estávamos comparando antes algumas Isso, informações ele trouxe com profundidade diferente, porque a forma que eu perguntei, ele já estava reconhecendo através do algoritmo o meu estilo de pergunta, assim como o Garcês já usou uma outra forma, né? Aí tem essa isso. questão que daí em alguns momentos o pessoal acha que pode ser prejudicial ou ser uma vantagem, né? A questão de usar a estrutura que o algoritmo segue, né? Eu vou dizer uma coisa assim, aproveitando isso, Finito, deu uma deixa bacana aí, Dandé. É assim, ó, quando ele me trouxe, tá, e aí explicando um pouco por que que foi talvez um pouco diferente do Vini. Eu abro prompts mesmo, porque eu gosto já, então estou criando uma inteligência para me responder. Então eu abro prompts, que é o que todo mundo vai acabar fazendo um dia, e vou conversando com ela sobre aqueles assuntos. Então já tem um prompt de tecnologia. E foi nesse prompt que eu larguei a pergunta. Então, baseado no meu estilo, ela trouxe aqueles negócios. Tem o lado bom disso e o lado ruim. E a gente tem que se ater a isso. O lado bom é que isso serve para uma conversa inicial. O lado ruim, para evitar o lado ruim, que é ficar preso só ah, trouxe o que eu queria, tu tem que fazer outra coisa, que é, tu tem que sair dessa caixa. Tu tem que ir em outro lugar, tu tem que ler alguma coisa diferente, tem que procurar informações diferentes, porque senão tu fica preso naquele negócio, dizendo que aquele negócio é o negócio certo, quando na verdade tu vai descobrir que aquilo ali foi um link ligado por alguém de um conjunto de palavras que não tinha nenhum sentido.
disso que tu tá falando é a questão da eficiência e análise dos dados, né. Tu vai conforme o que tu tá conduzindo, ele vai te trazer sempre naquela linha. Se a gente pular um pouquinho para fora da parte de perguntas, assim, mais assim, a gente pular para digamos, para o YouTube lá. Eu tô pesquisando, aí é um vídeo sobre cubo mágico, daqui a pouco eu pergunto sobre um exercício de musculação, aí eu tô perguntando sobre xadrez, então a minha timeline lá vem com temas diferentes. Se é um cara que já começa a procurar muito sobre um determinado jogo, ou tem uma determinada informação, a timeline dele vai direcionar para aquilo ali, que nem tu Uhum. disse, vai ficar sempre focado na mesma caixa. Daqui a pouco a gente nem fala, mas existe outras ferramentas de vídeo que daqui a pouco, se tu for fazer uma pesquisa lá, vai te trazer um resultado completamente diferente, né. É, isso é importante, tá? Porque isso cria, como a gente falou, que a gente é das desafios aqui, melhora a nossa capacidade de ter responsabilidade com a informação, nos dá consequência, entendimento de ética, ou seja, entendimento de quanto a gente não sabe, de quanto existe outras informações, tá? Que é importante. Eu acho que dentro disso também tem a questão da segurança e privacidade, que a gente também tem que, por que falar sobre segurança e privacidade? Segurança, para mim, é uma palavra muito ampla. Segurança da informação que tu fala, a gente tem que também ter essa, porque a gente fala muito a segurança nossa, mas a segurança daquilo que a gente faz para os outros. Porque daqui a pouco nós estamos, como eu digo, sendo inseguro. Nós estamos passando desinformação, nós estamos passando problema. Do outro lado, também a questão da segurança, nesse sentido, é da onde a gente está trazendo essa informação até para nós. Porque a segurança é uma coisa que tu precisa pensar em ti, o quanto está seguro e quanto a outra pessoa está segura. Tá. Como, por exemplo, assim, a questão de privacidade. Enquanto tu fala, tu coloca os dados dos outros ou os teus dados, tá, numa questão de TI. E isto é importante, tá? A LGPD, por exemplo, trazendo para esse lado, ela não foi criada porque todo mundo quer ser chato. Ela foi criada porque nós, como população, agora já começamos a mais nos dar conta, não nos demos conta de quanto a gente coloca o nosso CPF, nosso nome todo, nosso É, RG, nossa conta do banco. Tá. E imagina essas simulações toda para o pessoal que não tem uma boa intenção. Então nós precisamos ter a questão da privacidade quando a gente está lidando com a tecnologia da informação, tá. Isso é importante, olha, nem é IA, aqui é tecnologia da informação. Por quê? Em cima disso, a gente pode colocar IA. Agora eu quero saber mais sobre o oceano, aí tu vai lá no Gemini e pergunta mas ou no ChatGPT e pergunta sobre o era oceano. exatamente o que eu estava pensando, porque os dados que nós digitamos em diversos locais, né, CPF, nome, endereço, claro que se uma pessoa com má intenção tiver com muita vontade, ela vai ficar horas pesquisando, fazendo links, descobrindo, né, as coisas. E aí a inteligência artificial ela faz melhor o que o ser humano faz. Então, se o ser humano tem boas intenções, ela vai fazer melhor. Mas se o ser humano tiver mais intenções, ela também vai fazer melhor. Ela vai fazer esses links mais rápido. E é seríssimo isso. Imagina tu ter uma inteligência que capta todos os CPFs utilizados, não foram cruzados com Serasa, sei lá, né? E a pessoa tem uma relação de um monte de CPF que ele pode usar para, sei lá, pedir empréstimo, que seja. Exatamente. E isto tu falou, daí nós sempre, por isso que nós sempre batemos aqui em todos, vamos bater ao longo desse tempo todo, principalmente quando a gente fala de tecnologia, que voltamos na ética, voltamos no uso da segurança, tá? Que é o que a gente comentou aqui também, a questão da privacidade que as pessoas têm que ter, e um outro item importante, que é um desafio também, é o impacto, e o Vinícius trouxe um pouquinho antes, o impacto no mercado de trabalho. Tá? Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar também, né? A gente fala muito do impacto. Sim, isso tem um impacto. Mas existe um problema muito, uma falácia muito grande nesse impacto, que não é o impacto da tecnologia, mas sim era algo que deveria ser resolvido antes, tá? Que é que nem assim, ó. Ah, tá, teve impacto quando nós construímos qual foi a brincadeira que eu fiz antes? A gente tava ali, tá, locomotiva. Teve impacto. Imagina quantas pessoas que ficavam carregando na mão as outras, naqueles negocinhos que nem nas bigas, ou então no colo, ou que carregando as pessoas. Tá? Essas pessoas perderam emprego, mas será que era a função do humano ficar carregando o outro humano?
Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A tecnologia, ela trouxe melhoras para nos liberar para a gente vem falando isso há muito tempo aí. O Vini pode falar mais, o Luciano pode falar mais também. Eu acho importante essa visão diferente, mas a gente vem falando cada vez mais. O ser humano tem suas funções e talvez a tecnologia hoje tenha nos embretado. Por quê? Porque as coisas que eram para ser feitas por máquinas, nós temos máquinas. Eu tenho máquina de cavar, eu tenho máquina para tudo. Então, quando a gente usa tecnologia da informação, tá? Junto com a inteligência artificial, qual é o mercado que nós estamos falando? De programadores, desenvolvedores, certo? Mas a gente não está falando de analista, que são pessoas que têm que entender o problema. IA nunca vai entender o problema. Nós não estamos falando de pessoas que têm que pensar, por exemplo, cientista de dados. O problema é nós querer formar programador, tá? Por exemplo, quando na verdade existem outros meios de programar. Tá, e a gente até em algum momento debateu, né, pessoal, que eu não me lembro agora, mas foi a questão do programador. Até onde ele pode usar códigos criados pelo ChatGPT. Isto é um bom debate. E todo mundo ficou quieto agora. Foi um momento de epifania, deu uma bugada Bugado. brutal. A questão de perda de empregos, até onde realmente vai se ter a perda de emprego. Eu me lembrei daquele filmezinho da Fábrica de Chocolate, né? Que o pai do menino, ele, Ah, ele é. perdeu o emprego porque ele era o colocador das tampinhas nos frascos e colocaram um robô que ia, né? Depois parece que dá, eu não me lembro direito no filme, mas eu tenho uma cena que daí ele tá fazendo manutenção da máquina, né? Ele passou a ser o cara que fazia a manutenção da máquina. Então ele não perdeu o emprego, ele evoluiu para uma outra etapa, né? Ele E se é o, Sim. qualificou melhor. é, te obriga aquela coisa te obriga a evoluir, ter melhor conhecimento, maior domínio da informação, do teu objeto de trabalho ali, né? De alguma forma tu vai ter que evoluir. E a própria ferramenta, que é essa que está em alta, a inteligência artificial, vai te ajudar, talvez com mais eficiência, mais rápido. Teve um item até que na pesquisa que eu tinha feito ali para a gente conversar, que fala sobre a análise de dados. Às vezes tu vai ter uma tabela para te revisar manualmente, tu pode ter erro, tu pode não conseguir concluir e usando uma ferramenta assim, em segundos tu faz. E depois tu pode dar uma conferida, que vai ser muito mais fácil, né? Isso é verdade. Tanto que aí a gente já pula, sai de desafios com esse link e vai para oportunidades, que é o que tu está falando, que é eficiência e produtividade. Isso realmente é uma coisa que aumentou. Por exemplo, hoje, até que nem tu falou, tu vai com uma tabela, um Excel, vamos dizer, se tu fosse usar e tem capacidade, usar todo a IA para te ajudar, tu aumenta a eficiência, sim, tu consegue melhorar ela muito mais. E será que nós, não vamos usar porque isso, não. O teu desafio não é mais usar para coisas, vamos dizer, mais simples, agora tu vai usar para coisas mais complexas. Tá? Que nem a questão vou usar um exemplo próximo aqui de nós agora. Há pouco tempo nós tivemos a inundação aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu acha que humanos conseguem criar aquela carta hidrográfica que foi criada se fosse no sistema há 100 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos? Não. Porque a velocidade que aquilo foi criado, o mapa, o colorir, o disco. Cara, eles tinham um detalhe de metros. Ó, vai ter 1,5 metros, vai ter 1 metro e não sei o que, as cores. Cara, isso é usando inteligência artificial, é usando tecnologia, no mínimo, para desenhar aqueles negócios ali. Né? Então, isso vai na linha que tu tá falando, Vini. Ou seja, tu tá usando o próximo nível. Fala. A gente que é da área mais de TI, assim, que conhece a maioria das ferramentas por trás, né? Eu me lembro quando a primeira vez que eu vi um computador, eu estava na aula de eletrônica e no fundo da sala tinha dois terminal daqueles com tela verde. Chegou um rapaz com um disquete lá para fazer o boot e ele estava terminando um trabalho de um testezinho que ele ia fazer. Uau! Parecia até que tinha algo místico, assim, né? Aí depois tu começa a entender que tudo que ele estava fazendo era só para fazer a máquina funcionar, para ela poder fazer uma resposta em cima do que ele ia informar para ela, né? E a gente começa a ver que nem tu disse antes, a IA é só um algoritmo muito bem feito, né? Que vai fazer um cruzamento de dados que é o básico na programação, né? Quem olha de fora, uau, vai dominar o mundo. ah, eu ia dizer uma coisa que já pode gerar uma discussão, é o anticristo, não sei o quê, Ah, né?
Uma coisa assim, mas é aquela velha história, toda tecnologia nova, tu se assusta, né? Aquele aí eu tô puxando as dicas de filme Uhum. aí, mas quem dá as dicas de filme é o professor. É, Aquele que tem o primeiro filme, aquele que tem um monolito e os macacos batendo o osso, não sei o quê, dá o pois, mas é raio o e pega 2001. fogo. É uma cena do filme aquele É o mesmo, né? começo do Isso. 2001. É. Tu vê, o fogo era a primeira tecnologia, eu sempre lembro disso, assim, nos escoteiros, a gente, quando aprende a dominar o fogo, a gente começa a Isso. evoluir muito ali nas tarefas, Lembra? A né? gente aprende a dominar o fogo quando a gente vira escoteiro. Antes a gente é lobinho. Né? Então, Ah, faz sentido. isso, antes tu é Aham. lobinho. Aí tu domina o fogo. Aí quando tu vira sênior, quando tu vira escoteiro, tu domina o fogo. Aí tu faz fogo, isso, aquilo. Aí tu começa a aprender a fazer coisas. Eu vou me lembrar o nome, tá? São técnicas, tá? Começa a aprender técnicas e tal. Depois tem um outro nívelzinho, que foi criado, assim, nos países latinos, que quebra ao meio o escoteiro e vira os sêniors. Aí tu já domina as técnicas, que seriam técnicas de sapa, pionerias, eu lembrei a palavra. Que é exatamente isso, que é tecnologias jamais evoluídas. E por último, tu vira o pioneiro, que é o que? Justamente os que planejam essas pionerias, eles já não querem fazer mais, eles planejam como os outros vão fazer, eles trabalham mais essa parte de planejamento. E isto é interessante porque tu ligou, Vinícius, exatamente o que nós estamos falando, que é a transição, nossa, dentro do espectro que nós estamos falando justamente do impacto do mercado de trabalho, dentro do trabalho. Tu era lobinho, tu passa a ser escoteiro passa a ser sênior, a pessoa tem que ir amadurecendo. Dentro desse processo de amadurecimento, tanto que a nossa linha aqui falando, né, a tecnologia da informação e comunicação, a nova fronteira com a IA, né, humano com a IA. No, isso é importante a gente deixar para os nossos ouvintes, assim, a gente está dizendo que o humano sempre vai estar lá, tá? Só que reposicionado. Tá? E qual é o problema muito grave no Brasil? É que nós temos uma postura de posicionamento. Uh, vocês vão me ajudar aqui a melhorar a frase, tá? Que é de não Comodista. conhecimento. Que é comodista, de tipo assim, por que que eu vou estudar isso? Por que que eu vou estudar aquilo? Por que que eu tenho que fazer tal coisa? Tá? Então, o que nós estamos falando em toda a série é: você vai ter que estudar, você tem que aprender mais, você vai ter que se dedicar a algo novo. Essa comodidade, muito bem colocado, Vinícius, ela é ruim. É que tu não pode se satisfazer com a superficialidade. Claro que inicialmente qualquer conhecimento começa na superfície, né? Eu não sei algo, então eu primeiro tenho que dar essa explorada, né? Mas a partir do momento que eu passei dessa fase superficial, eu tenho que aprofundar nesse conhecimento, né? Senão eu vou ficar nessa superfície achando que o mundo é plano, né? Exatamente. Cara, E, e vou falar que é e as pessoas vão acreditar em mim. cara, é muito boa do plano, E a porque o pessoa plano, que vai, e para contestar, a pessoa vai ter que buscar informação de algum jeito, com alguma experiência, com alguma pesquisa, para poder contestar se ele não quer ficar acomodado com a tua verdade de que é plano, né. É, é, Eu vou ter que buscar de alguma forma se aquilo ali está me incomodando, sair do conforto, sair da comodidade. e deixa eu só fazer um comentário ali do uhum, Vinícius, que ele citou o anticristo, né? Hum, Eu lembro que sempre tem aquelas teorias, né, da conspiração. Que a vacina tem chip, né? Vão uhum. chipar as pessoas, quem tomar vacina. Mas, nanotecnologia, mas, pessoal, a gente já tá chipado. Aqui, ó. por Sim, isso aí opção é verdade. Eu por opção e tenho um comodidade. chip, às vezes eu tenho dois chips no mesmo aparelho e ninguém acha ruim, né? Tu tocou muito bom. E eu vou brincar assim, na verdade, assim, ó, tu tá aí, tu tá naqueles fones de ouvido, tem fones de ouvido que nem tem um da Samsung aqui que tem chip para conectar, porque tem Bluetooth, tu tem Sim, relógio, a maioria das pessoas querem usar relógio, e aí eu levando para outro lado, né, principalmente para ti, para o Vinícius, que são da área de educação física, para medir, né, vinil, isso, aquilo, os dados. Cara, sim, isso é frequência muito mais cardíaca, chipado do que pressão. isso. Isso é muito mais chipado que ser vacina, e mais barato que fazer um microchip quase invisível para botar dentro da vacina. E isso é o tipo de conhecimento que fica nessa superfície,
né? E se propaga o problema é que como muitas pessoas não estudam, não querem aprofundar esse conhecimento, então fica um monte de gente nessa superfície achando que não existe nada mais além disso. É verdade. Nessa Falando fala, em Mi. superfície, né, essa questão de pesquisa me lembrou a questão das programação. Há um tempo atrás, a gente se falava muito em programação de alto nível, baixo nível, né? Quanto mais alto nível, mais próximo da fala humana, né? Para o usuário, mais baixo nível é o programador que vai ter que entender e escrever o código. Até isso, com o tempo, mudou. Hoje em dia, o desenvolvedor ele praticamente desenha o aplicativo, ele faz de uma forma gráfica, enquanto que algum tempo atrás tu tinha que manualmente escrever cada linha para fazer um desenho na tela, né? Tudo isso são ferramentas que foram evoluindo e o profissional teve que evoluir também. Alguns entram nesse meio do caminho e tem aquele desenvolvimento que a gente vê que é um aplicativo que tem falhas básicas, às vezes numa consistência de dados. Ah, tu vai botar uma data aqui, mas tu tem que escrever a data nesse formato, senão buga o sistema. Pô, tu tem que, como programador, ter a profundidade de testar aquela informação que está entrando e dizer para o usuário, isso aqui não está correto, digita de novo. Né? E a gente percebe, Isso. às vezes, a gente tendo um conhecimento um pouco mais assim, a gente percebe essas falhas do nível de não sei se qualidade ou profundidade do profissional que desenvolveu, né? E tudo é. E em todas as áreas tem isso. Tu vai para enfermagem, tu vai para educação física, como a gente é, eu, professor, hein? Às vezes eu estou na academia ali fazendo meu treino e vendo vários profissionais, personagens, né? Que eu fico constrangido de ver a forma que o cara está mostrando um exercício ou dando uma explicação que às vezes é aquela explicação que tu ouviu no corredor da faculdade, mas ele não tem tu tá vendo que aquela informação ele não tem um embasamento, foi porque alguém disse, né? Virou uma lenda urbana de faculdade, o cara trouxe para ser profissional. E no mundo, e aí assim, pegando nosso título e trazendo para o século XXI, o mundo da TIC, Tecnologia da Informação da Comunicação, Inteligência Artificial, essas inteligências artificial, elas podem ser rasas, é a função delas, pesquisar e devolver pesquisa, mas não a nossa. Então, para resolver isso, assim, né, um grande feedback que a gente pode dar sobre trabalho, alunos, professores, é que nós não podemos nos acomodar, tá? E isso tem que ficar, de tudo que a gente conversou aqui, nós não podemos nos acomodar. Nós temos que continuar estudando. Essa vai ser a diversão, pessoal. A diversão não vai ser passar na prova, a diversão não vai ser um programador, a diversão é realmente, não é estar programador, eu vou corrigir, é ser. E que escolher para ser seja bem feito, tá? Que seja bem feito. E nesse sentido é que as pessoas vão ter que mudar. Se eu escolhi ser programador, porque com a inteligência artificial que a gente está conversando, tu vai poder escolher N coisas na informática. Tem gente que só desenha a tela, tem pessoas que só desenham o algoritmo, tem gente que escolhe trabalhar só com pesquisando o dado, tem gente que trabalha só escolhendo cor, tá, de tela e tal, que é o pessoal do web design por causa da web, mas são designers, tá, de front-end. Então, assim, há espaço para todo mundo, tá? O que não pode acontecer, que é um principal desafio nosso que a gente colocou lá atrás, é tu não pode faltar com a ética, dizer o que tu não sabe e com a tua responsabilidade, tentar não fazer o que tu não sabe dizendo que sabe. Pode ver o que a gente defendeu isso todo. E agora, né, tudo chega ao fim, já está aí, ó, 35 minutos, então vamos encaminhando para o fim aí, quais seriam as Talvez últimas segura um dicas? pouquinho, Segura um porque pouquinho? Vai, vai, segura um pouquinho. vai. Tu falou alguma coisa que me deu mais um insight aqui, né? A questão de que tem espaço para todo mundo. E eu sou tão otimista de que quanto mais tecnologia, mais espaço vai abrir, né? Mais oportunidade. E daí, tentando levar para o gancho do final, tu falou alguma coisa ali no texto da pesquisa, ele fala assim que o sucesso dependerá da nossa capacidade de lidar com os desafios mencionados e de aproveitar as oportunidades de forma responsável e ética. Né? Perfeito. Meio que amarrou tudo que a gente falou. Um texto que foi pesquisado, a gente, com a nossa experiência, com né, teu conhecimento ali, a gente Sim. acabou chegando num.
uma convergência de informação, né? Mas Mas o tu professor tem que dar colocou dica do bem. filme. Tá, mas antes ele dar dica do filme, tu colocou bem, só fechando essa parte para o encerramento, é assim, experiência, pessoal. Se vocês acham muito especial, ou isso é aquilo que a gente está falando, vão, leiam a nossa bio lá, tem as informações, vejam. Por quê? Porque o que parece ser fácil tem profundidade. Para ser fácil, tem que ter profundidade de conhecimento. Se for fácil, sem nenhuma profundidade de conhecimento, então não é inútil. Pode ter certeza que é mentira ou é verdade. Tá? Então, não é porque nós aqui conseguimos montar uma pesquisa e estamos dizendo e referenciando ela, tá? Que simplesmente foi uma pesquisa. Não. É porque nós já temos a noção do que íamos perguntar, nós conseguíamos ver nas interlinhas. Né? E aí, vamos para o filme do Luciano. Então, vamos lá, Lu. O que tu tem hoje para nos indicar? Não tem outro filme para Hum. recomendar de hoje que não seja Matrix, né? Poxa, Ah, a verdade. tecnologia da informação ali direto na veia, Na né? veia. Lembra a fala do Morfeu tentando explicar o que era a Matrix para o Neo, né? No final do segundo milênio, a humanidade, né, se vangloriou por ter criado a IA. Ou o Uhum. Vinícius Ué, o Vinícius fugiu. caiu. Fugiu. Tá, continua aí, continua. Enfim, no filme eles comentam que a criação da IA criou toda uma nova geração de automação e de robôs, e isso mudou a vida do ser humano também. No fim descambou, né? Mas Uhum. tiveram alguns anos, se não digo décadas, em que humanos e tecnologia artificial, a inteligência artificial, conviveram muito bem, né, nessa parceria. Então, poxa, dá, É dá que para assim, dá, ó, dá acreditar. sim, e tu colocou, adorei o filme, porque assim, ó, na verdade, o inverso da guerra, e foi o que Matrix trabalhou até o fim, em todas as versões, inclusive a nova, né, o quarto filme, é que a gente só entra em guerra quando nós acreditarmos na nossa limitação. É Uhum. quando nós começamos a disputar aquilo que não tem sentido para nós. Não, eu quero ser melhor que o fio de energia elétrica. Cara, então tu vai morrer eletrocutado. Porque o fio de energia elétrica é muito melhor que tu. Não, mas ele, em compensação, ele não tem filho, ele não sabe criar, ele não sabe. Então, essa é a mensagem que fica aqui da tecnologia. Um bom filme, agora já encaminhando para o fim, eu acho que o Vinícius, nós estamos com um problema aqui no Rio Grande do Sul de conectividade, ainda por Sim, causa deve das ser. enchentes, eu acho que o Vinícius caiu, tá? Então, indo para o fim aqui, eu vou fechar com uma frase também para nós aqui, juntando tudo isso, que é: juntas, tecnologia da informação e IA, elas têm o potencial de criar um futuro melhor para todos nós. Porque o futuro melhor está em desbloquear a mente para que a gente possa progredir. Vini, o Vini tá pensando nisso. Luciano, tem um fim. O Vinícius voltou aí, ó. Chegou no último segundo de volta, voltou com a sua internet. Nós tínhamos falado Voltei, que nós estamos voltei. falando de Oh, internet e tu provavelmente tinha caído ainda, porque o Rio Grande do Sul ainda estava fazendo a. Tá se O rescaldo. remontando. Isso aí. Eu estava fechando agora, Vini, fazendo a última parte, assim, e tudo, que é perguntando pro Luciano, agora perguntando para ti também, assim, fechamento. O que que vocês têm para falar aí? Tecnologia da informação, IA, tá nessa linha do nosso tema de hoje, tá? Que é justamente a tecnologia da informação e comunicação, a nova fronteira humana com a inteligência artificial. Qual seria o ponto de vocês para finalizar? vai, Fala. Vinícius. Bom, vamos lá então. Que nem eu disse antes, eu até vejo assim a tecnologia da informação como o grande guarda-chuva, né? E a IA é um gomo ali dentro, né? Uma ferramenta, uma área da tecnologia da informação que está evoluindo e no momento ela está em destaque pela evolução rápida que teve, né? Até em função de todas as outras ferramentas e toda a evolução dos profissionais que têm envolvido nesse período, né? Claro que quando ganha destaque, tem um nome e aquilo ali vai puxando o carro, né? E talvez até a própria inteligência artificial vai dar mais destaque para a tecnologia de informação, né? Isso, e atrelado a isso, com tudo que a gente estava falando antes, eu talvez tenha perdido teu fechamento da fala ali antes, por causa caiu a internet, mas
que nem a gente disse, espaço para todo mundo e oportunidade, porque o espaço está maior, só sair daquela zona de conforto, né? E ir em busca do conhecimento. Perfeito. E aí, Lu? A tecnologia da informação e da comunicação, poxa, é tão fundamental, pensando na nossa convivência como educadores, né? Poxa, tem tanta coisa boa, tem leitores para pessoas cegas, né? Tem, poxa, interfaces que facilitam a vida de pessoas, né? Com deficiência motora, auditiva, enfim. Poxa, tem tanta coisa boa da tecnologia da informação, né, e da comunicação. Acho que a inteligência artificial ela só vai tornar esses caminhos mais rápidos. E a gente tem que saber exatamente como, né, fazer, de repente, a pergunta mais correta, né, ter o prompt melhor organizado para ter o melhor ganho possível. Perfeito. Dentro, então, tudo que tem, como a gente diz assim, tudo que é bom dura pouco. Dando tchau, então, para todo mundo. Valeu aí o nosso grande voluntário de informação inestimável, professor Luciano Dornelles. Nosso outro voluntário querido, o Vinícius, que faz a nossa edição e trabalha conosco aqui nas coisas. Então, dando um tchau aí, tá? Agora, então, fazendo o nosso fechamento aqui, eu deixo para vocês o que nós quisemos passar aqui, que foi que justamente criatividade, pessoal. O humano sempre vai ser importante. Até mais, até logo, um abração a todos.